Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Vou trazer nesse vídeo aqui a Embraer, tentar falar rapidamente porque eu vou trazer os três tempos gráficos, tá? Mensal, semanal e diário, tá? Lembrando que não é uma recomendação, é apenas um estudo à luz do indicador Ishimoku, que é o indicador que a gente utiliza, tá? E estuda aqui no canal. No gráfico mensal, tá? Primeiro mensal. O gráfico mensal aqui da Embraer a gente observa, tá? Que teve um alinhamento de médias, que a média rápida do Ishimoku é a verde aqui, média lenta vinho e com aritmética exponencial de 50. Quando a gente teve esse alinhamento aqui em 2004, ele teve uma valorização mais ou menos dos 8,70, R$ 9 até os 18, tá? Uma valorização próxima de 100%. A gente teve uma outra alinhamento de médias aqui, verde, vinho e as pretas aqui, uma valorização bem interessante também, em torno de 2013 a 2016, que quando ele forma o topo histórico. Importante traçar essa linha aqui, tá, pessoal? Do topo histórico, percebam que em 2018 e 2022 serviu como resistência, tá? Tem como a gente traçar também como uma região de preço, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui para não ficar fora de um possível resistência do ativo, tá? Importante para quem está comprado no papel deixar traçado isso aqui no mensal. Reparem também que no mensal deu para comprá-la no fundo, tá? A gente tem aqui no fundo de 2009, que foi a queda provavelmente por causa do crash da Bolsa Americana, né, do mercado financeiro como um todo. E a gente tem uma região de preço aqui mais ou menos, no mínima, de 4,59, 4,60 mais ou menos. A gente tem aqui um suporte entre 7,59 e 4,59. Daria para ter marcado como uma região de preço. E percebam que foi o fundo dela aqui no Covid. Reparem o volume, tá? Tem uma pista toda uma pista aqui que poderia ser o fundo dela, tá? E aqui quem pegou foi muito feliz e o pessoal levou até aquela região de preço que a gente conversou aqui no mensal, tá? Qual que é a situação atualmente no mensal da Embraer? Aqui no canal a gente busca operar acima das nuvens, tá? Que é um viés um pouco mais conservador. Tem gente que opera o cruzamento de médias abaixo das nuvens, mas aqui a gente tem um caráter mais educacional, tá? Um caráter mais para iniciantes, então a gente é muito mais conservador, tá? Então no mensal, pessoal, é importante um fechamento acima dessa média vinho, tá? Que atualmente no mensal é um ponto 17,34. Seria importante então o mês de janeiro fechar aqui acima dessa média, tá? Que é uma média aqui no mensal, vou mostrar para vocês, que muitas vezes ela serviu como uma questão de saída, ó. Fechamento abaixo dela, olha só o que acontece, tá? Essa queda. Fechamento aqui abaixo dela de novo, olha a queda que deu do ativo, tá? E aí quando ela fecha acima da vinho que ela começa a tentar retomar, tá? Percebam, fechamento acima, aqui ela fecha abaixo, óbvio que nem sempre, qualquer modelo, pessoal, sempre é importante ter stop loss, que as operações falham, tá? Tem um fechamento abaixo, o ativo segurou aqui e formou um suporte, tá? Percebam que por mais que o ativo tenha fechado abaixo da vinho e ele não caiu, ele formou aqui um suporte interessante, por isso que essa região aqui eu deixei marcada, tá, pessoal? Porque seria uma região que ele seria ter caído, tá? E não caiu. Então deixei marcado aqui, até falar para vocês a região do 7,58. Então 7,58 como eu mencionei e 4,55, tá? Eu tinha falado 4,60. Vou deixar até marcado aqui no gráfico. 4,55 como uma possível região de suporte do ativo, tá? Então aqui a questão do mensal é conforme falei para vocês, 17,34. Ficar esperto com essa linha aqui que tem servido como uma possível resistência do ativo, tá? Importante ver como o ativo vai reagir quando ele chegar novamente nessa linha. No entanto, também alerta que a média 200, ela segue flat, tá? Ela não segue com alinhamento. Apesar daqui ter tido o alinhamento com a preta, que é aritmética, exponencial de 50, ainda não existia a média de 200 no mensal. Atualmente ela existe e vê que ela mostra que o ativo, no caso, estaria meio que lateralizado. Então, pode reforçar a ideia dele chegar aqui nesse ponto e sentir, tá? Ser uma resistência. Lembrando que é probabilidade e não é recomendação. Vou trazer agora o semanal aqui pra gente. Percebam, no semanal, tá, da Embraer, qual que é a situação? Ele está dentro das nuvens de Ishimoku, tá? Assim como a gente tem bem conversado, a gente pode até operar um cruzamento de médias, tá? Mas percebam que muitas vezes ele falha, aqui cruzou e caiu, tá? Mesmo quando a gente faz uma entrada no ativo, reforço a ideia de stop loss. Sempre que comprar um ativo, você tem que saber aonde está seu stop loss, tá? Para a gente fazer um gerenciamento de risco e poder ganhar dinheiro na bolsa. Ó, dentro do semanal segue dentro das nuvens, então a gente tem o que? Esperar um fechamento acima das nuvens para avaliar uma possível entrada. O semanal, ponto que eu chamo atenção, é aqui atuais, seriam mais ou menos na região dos 18,68, tá, pessoal? Então no semanal da Embraer a gente quer um fechamento acima daqui, tá? Para quem sabe realizar uma entrada, tá? Analisar uma entrada aqui para vocês.
Ponto importante é não se perder, tá? É interessante não fechar aqui abaixo das 14,24, tá? Que seria a média vinho, ou então fora das nuvens, que seria essa região aqui dos 13,91, 14 reais, tá? Lembrando que a média aqui, ó, exponencial e aritmética de 200, tá? Ainda ela tá flat, não está alinhada. Percebam quando a média, às vezes, a de 200 não está alinhada, olha só, o ativo vai, só que ele está de lado. Então, a chance dele sentir alguma resistência antiga do preço é maior, tá? Perceba aqui, ó, média flat. Só mostrar aqui rapidamente para vocês, para o vídeo não ficar longo. Olha só, o que é uma média alinhada? Olha só, a média preta, que é 50, ela está acima do preço, tá? E a amarela, elas estão aqui abaixo do preço, tá? Buscando um alinhamento. Perceba que quando tem um alinhamento de médias, olha só o que o preço faz, tá? Não é regra, mas é probabilidade. Percebam que aqui, ele fecha acima aqui em 2011, no gráfico diário, né? Ele fecha acima, mas a média está flat, então a chance dela servir como um imã para o preço aumenta a probabilidade, tá? Não é regra, mas é uma probabilidade interessante de a gente ver, de tanto olhar o gráfico, a gente vê que isso acontece com uma certa frequência, tá? A gente está no gráfico semanal, né? Buscar o diário aqui. A questão do diário da Embraer, ela faz mais sentido você estar comprado no gráfico diário, tá, pessoal? Percebam que a gente tem aqui uma questão, como a gente conversou, tá? Fechamento, ó, exponencial de 200 serviu como resistência, tá? Percebam que aqui, em 2021, ela serve como suporte, tá? É uma média importante no ativo, tá? Então, a gente observa o quê? Aqui em 2022, ela fechou acima, mas puxou de volta para o preço. Porém, depois, ela consegue aqui, acima dos 14,64, tá? Faria sentido ter feito, talvez, arriscar uma compra. Talvez não comprar nesse candle do 4 de janeiro, mas quando ele volta para a média rápida do Ishimoku, percebam como a média rápida do Ishimoku serve como suporte. Superação da máxima poderia ter uma compra, se não seria razoável, tá? Talvez a gente fazer uma compra aqui. Percebam também como o DMI estava positivo, tá? Aqui estava próximo da região de sobrecompra, então teria que ter um pouco de atenção também aqui no FR, né? Mas acabou dando certo essa compra. A gente vê o quê? Uma tentativa de alinhamento de médias no diário, tá? Verde, que é a mais rápida, praticamente uma média de 9 do Ishimoku, a vinho, as duas pretas aqui, tá? E as amarelas embaixo. O ideal é que essas médias estivessem aqui abaixo das nuvens, tá, pessoal? Que nem eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a gente já conversou, tá? Um alinhamento aqui de médias abaixo das nuvens, as amarelinhas, que são as 200, é um alinhamento mais potente, tá? Então a gente segue aqui analisando, tá? A Embraer no gráfico mensal e no semanal principalmente, tá? E é importante marcar esses pontos gráficos aí para quem tiver comprado, acompanhar. Lembrando que não é recomendação, tá? É só pontos interessantes para a gente ver como o preço reage, tá? Para reavaliar nossa posição no ativo, tá? Mas a gente não tem certeza, tá? Não tem certeza, ninguém tem certeza na bolsa. Agradeço para quem ficou até o final do vídeo. Para quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente segue juntos analisando ativos à luz do Ishimoku.